Marcos Seixas, eu sou do canal Consultores de Valor e eu criei esse canal para ajudar consultores, não importa de que momento da carreira dele, para usar as suas habilidades não só técnicas, as suas outras habilidades, que a gente chama de soft skills, para alavancar a sua carreira e ganhar mais projetos e ter mais clientes. O tema de hoje é como você se torna o herói do seu time e dos seus clientes. Como é que você consegue ser o herói do seu time e dos seus clientes? Antes disso, deixa eu contar uma história para vocês que na verdade é a história da humanidade. muito doido isso. As civilizações foram formadas da seguinte forma: existiam tribos, né? Então tinha a tribo A, deixa eu ver, tribo A, tinha a tribo 1, tinha a tribo 2, né? E as tribos antes eram nômades, então elas andavam de lugar para lugar tentando pegar o alimento, extrair o melhor daquele solo, etc e tal. Com o advento da invenção da lavoura, os nômades ficaram mais sedentários, então eles ficaram ali naquele local. Então eles acabaram usando e criando tribos naquele lugar. Então tinha tribo 1, tribo 2, tribo 3, em locais diferentes, mas por perto, né? Porque as tribos foram aumentando, tribo 3 e tal. Só que cada tribo estava num local onde tinha o quê? Uma abundância de algo, mas falta de outra coisa. Então, a tribo 1, por exemplo, ficou num local que tinha capacidade de crescer muitas frutas, era um lugar tropical, por exemplo, mas a pecuária não era boa, porque o terreno não tinha muito mato para gado. O tribo 2, então aqui tinha comida, mas não tinha, frutas, mas não tinha gado, né? A tribo 2 era o contrário. Ele ficou num lugar onde ele conseguia ter várias pastagens, tá? Então, e o lugar era plano, então era propício para que tivesse muito gado. Porém, o clima podia ser, por exemplo, né? Isso aqui é um exemplo, seco, então não nascia muita árvores. Então, como não nascia muita árvores, o que acontecia? Ele tinha gado, mas não tinha frutas, né? A tribo 3 tentou entrar no lugar da tribo 1, não conseguiu, tentou entrar no lugar da tribo 2, não conseguiu, mas ela tinha uma coisa boa. Ela tinha um lugar com muito água, cachoeira, etc. Então ele tinha água em abundância, e com água em abundância ele conseguiu aprender a fazer trilhas, canais, e nos trilhas e os canais que ele fazia, ele conseguia fazer irrigação para poder crescer árvores ali onde ele estivesse. Então mesmo que ele não tivesse facilidade quando ele se colocou naquele lugar, ele conseguiu transformar aquele lugar. Tribo 1, tribo 2, tribo 3. Joia. Passa 1, 2, 10, 20, 30 anos, 40 anos, começa a vir o quê? Momentos diferentes de escassez em cada uma das tribos. Então a escassez de comida, de proteína aqui, mas tinha bastante fruta. A escassez de fruta aqui, mas tinha bastante comida, proteína. E aqui tinha abundância de tudo. Aqui tinha abundância de tudo. Porque ele conseguiu transformar o ambiente dele baseado nos recursos que ele tinha, que os outros não tinham, que era água. Joia, o que começa a acontecer? Uma coisa natural da humanidade, né? Paz e amor? Não, guerra. Então, o cara aqui, precisando de carne, né? Ele vinha tentar atacar a tribo daqui. Porque aqui tinha fruta e aqui não tinha. Aqui tinha fruta, mas não tinha carne. A carne estava aqui. Então era guerra e guerra e guerra direto. Esse cara aqui, percebendo que estava ganhando, guerreava também. Esse cara aqui, como tinha tudo, ficava quietinho, não vendo a coisa acontecer, até que um dia as pessoas se degladiavam tanto aqui, que eles percebiam, poxa, peraí, a gente está se degladiando aqui, mas cara, aqui tem mais, então a guerra vinha para cá. Então, o pessoal da tribo 1 vinha para cá para poder pegar parte das pastagens com mais água aqui da tribo 3, e a mesma coisa aqui, ou seja, caos total, caos total. Isso aconteceu na humanidade. Legal, existe uma pessoa, existe um tipo de ser que parou e falou, pô, gente, para, ele teve a capacidade de fazer isso. E foram vários durante a história da humanidade, tá? Vários. Ele, pô, peraí, eu tenho gado, mas não tenho fruta. Você tem fruta, mas não tem gado. Ao invés da gente se matar, por que não pego parte do meu gado, que eu consigo produzir bastante, e eu te passo em troca das suas frutas? Então esse cara aqui começou a fazer uma coisa que se chama assim, negociação. Uma pessoa inteligente percebeu o que ela tem e perceber a deficiência do outro, e perceber o que o outro tem e perceber a sua deficiência, ele gerou uma coisa que chama de negociação, ele começou a negociar. Então, legal. Aí então acabou-se a guerra, acaba a guerra. Só que essa pessoa, ela
ela teve, essas pessoas durante a humanidade tiveram a capacidade de fazer a triangulação. Cara, eu tenho gado, não tenho fruta. Ô fulano, peraí, ó, essa mesma pessoa, você tem tudo aqui. Como eu tenho bastante gado, eu produzo gordura. E gordura é bom para fazer tal coisa, você não tem, então eu tenho gordura e você tem abundância de alguma coisa aqui, devolve para mim. Então, essa pessoa, ela começou a ganhar o quê? Visibilidade entre as tribos. Pessoas com essa capacidade de visibilidade entre as tribos são reis, são grandes líderes, são as pessoas que percebem que não precisa de guerra, não precisa de inimizade para você poder ter o que você quer. Você pode ter a capacidade de unir, criar pontes ao invés de trincheiras entre as tribos que tem por perto. Isso fez com que nações surgissem. Se vocês olhar a história, eu fiz um rabisco aqui, mas se você olhar a história da Inglaterra, na formação da Inglaterra, nos Países Altos, na Dinamarca, existiam momentos de guerra, porque minha terra é fria, a sua é boa, então eu vou guerrear contigo. Quem que fazia o seriado? Netflix está cheio de seriados assim. Quem que conseguia efetivamente liderança? Era aquele que não só ia na outra tribo, mas que entendia o que tinha na outra tribo. Quando os reis percebem que o que vem do outro lado, ou o dono daquela tribo percebe o que vem do outro lado, vem para atacar, e o que ele faz? Instinto natural, ataca de volta. Esse ciclo é o ciclo normal do mercado capitalista. Seu concorrente, seu cliente, o cliente do seu concorrente e tal. O que isso tem a ver? Como é que você se torna um herói, que é o tema dessa live de hoje. Como é que você torna um herói da sua tribo e do seu cliente? É a sua capacidade de entender o que você é bom e a sua capacidade de entender daquilo que você não é bom, junto com a capacidade de você entender e conhecer pessoas que complementam aquilo que você tem, aquilo que você conhece. Então eu sei disso. Então essa é muito claro. Mas isso eu não sei ou não tenho. A sua capacidade de se relacionar com pessoas que têm o mesmo conhecimento que você aqui e pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você, mas têm coisas que você precisa, a capacidade de se relacionar como pessoa com isso torna você um negociador, um possível negociador. E quando você entende isso, você faz uma mudança de jogo. Como é que você traz isso para dentro de um ambiente corporativo? Como você fica o herói da sua tribo e dos seus clientes? Imagina o seguinte, você tem um conhecimento, você está, agora esquece de tribo, vamos falar para os clientes, tá? Você está esquece de tribo, mas lembra de cliente, mas lembra que você tem a sua tribo. Você tem o seu time, você está numa empresa, você está numa consultoria, ou você tem a sua consultoria, não importa. Existe pessoas do seu lado que têm o mesmo conhecimento que você e que têm conhecimentos complementares ao seu. Conhecimentos que você precisa também, em alguns momentos, se você for assumir o papel, se você quiser assumir o protagonismo e o papel do negociador. E negociar não tem nada a ver com vendas, não é uma aptidão, você não nasce assim. É ter a capacidade de você olhar por cima de todo mundo brigando e ver por que eles estão brigando. Olhar por cima de ver desavenças e entender por que existe aquela desavença. E tentar usar o seu conhecimento, usar a sua capacidade, a sua inteligência emocional para fazer com que aquilo não aconteça mais, criar pontes entre eles. Então, quando você tem essa capacidade de se relacionar com a tribo 2, com a tribo 3, então nem todo mundo tem isso, tá? Nem todo mundo tem isso. Na verdade, poucas pessoas têm essa capacidade. Então você, por exemplo, se você é uma pessoa que navega bem em todas as tribos, se você chegar aqui na tribo 3 e perceber que o cara tá tem alguma necessidade que você não consegue resolver, você tem no seu portfólio de amigos, mais conhecido como network, você tem no seu network pessoas, porque você conhece pessoas, você navega em todas as tribos, você conhece pessoas que podem resolver o problema da tribo 3. Então, se o cara tem um problema de banha, por exemplo, e você não tem a banha, mas tem na tribo 1, você tem como criar pontes entre isso. Eu vou dar 2 dicas no finalzinho desse vídeo, 2 dicas que vai aterrissar e tangibilizar como um consultor pode fazer isso de uma maestria completa, para você ser o herói da sua tribo e do seu cliente. E quiçá
com isso acontecendo várias vezes, você vira o unificador de tudo isso aqui e, quiçá, a grande autoridade de toda essa nova nação criada, de toda essa nova estrutura criada. Isso são habilidades que você não nasce com ela. Essas habilidades você não nasce com ela. Você desenvolve elas. Desenvolve através de entender que você está dentro de um mundo, mas você não é um mundo. O mundo não termina em você. Uma coisa, uma necessidade, um problema, não tem que vir em você e retornar na hora. Não consigo. Sim, eu consigo. Você tem formas de você abordar, formas de você se postar, de você se portar dentro de um ecossistema onde tem clientes, fornecedores, tem pessoas que são, na teoria, seus concorrentes, tem pessoas que são seus fornecedores. Tudo isso são pessoas, tribos diferentes, com fortalezas e com fraquezas. Tanto você tem fortalezas e algum concorrente seu tem fraquezas, quanto você tem fraquezas e o seu concorrente tem fortalezas. Agora, se você só tem olho, se você só tem o tipo de mentalidade, o mindset que a gente chama, né, na mentalidade, o modelo de mente, se o seu único modelo de mente é olhar, se eu resolvo um problema, é só aquilo que eu faço, então eu sou de uma tribo e não tenho e não vou navegar nas outras tribos. Eu não quero saber os outros serviços ou os outros produtos que outras pessoas podem me ajudar. Eu simplesmente vou, se sou indagado por um cliente, se eu sou indagado por alguma consultoria, sou indagado por outro consultor, se eu conheço ou não aquilo, eu falo sim, conheço, eu faço, ou não, não conheço, então eu não faço. Existem formas diferentes de você encarar tudo isso, tá? E eu vou dar 2 dicas de como você encara tudo isso de forma muito clara, de forma bem aterrissada para o nosso ambiente. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? E o poder disso aqui. É impossível uma tribo, mesmo que seja uma tribo grande, ter tudo. Porque senão ela não seria uma tribo. Ela seria uma nação unificada. E não existe nenhuma nação unificada. No mundo ainda tem países que brigam entre si. Por que o mundo briga muito? E por que existe essa divisão entre países aqui? Porque ali tem bastante água, ali tem bastante terra. O fulano lá aprendeu a transformar metal. E isso, essa grande troca, enquanto ela flui bonito, tá tudo legal. Quando ela flui ruim, geralmente tem problema no meio do caminho. E o problema não difícil. A gente já viu várias, né? Nessa nossa geração aqui já viu várias. Tomara que esse vídeo aqui fique pelos próximos 1000 anos e daqui a 1000 anos ele fique vencido, que não tenha guerra, não existe guerra por conflito de interesses, mas os conflitos de interesses e as grandes guerras acontecem por quê? Porque eu não tenho algo que eu preciso e eu não tenho a capacidade de dar algo em troca que faça aquela pessoa que tem o que eu preciso também querer me dar aquilo que ela tem. E isso não é só a capacidade única e exclusiva de você fazer a troca, mas existe a capacidade e a habilidade de você conseguir negociar os termos dessa troca. Você conseguir negociar o que você consegue dar, em que quantidade, o que você precisa em que quantidade, quais são os pesos de cada uma delas e equalizar para que exista uma sensação do outro lado de ganho. Volta para você em forma de gratidão, em forma de resultado e em forma de autoridade. Você que tem essa capacidade de unir as tribos que fazem coisas diferentes ou diferentes do que você faz, essa capacidade de unir essas tribos é a função de um consultor de valor. É fácil fazer isso? É claro que não. Porque a gente vive num mundo escasso. A gente vive num mundo onde a gente tem medo da escassez. E quando a gente tem medo da escassez, o que a gente faz? O que eu sei. O que eu não sei, cara, eu não vou nem falar porque eu tenho medo que as pessoas saibam que eu não sei. Mas também não vou fazer. Eu não vou falar, mas não vou fazer. Então você perde uma oportunidade de resolver o problema de um outro cliente, de uma outra pessoa, de uma outra tribo. Que, na verdade, tribos são clientes, fornecedores, são empresas.
Cada empresa tem um porquê de existir. Então uma consultoria tem um porquê de existir que é para resolver problemas de alguns clientes, né? Mas ela tem uma segmentação dela. O cliente fornece alguma coisa para o mercado, mas tem necessidade de algumas coisas que a consultoria tem. Uma indústria produz muito, mas tem problema de serviços de informática. Então o mundo são várias, as empresas são várias. Tribos que produzem alguma coisa específica e boa naquele segmento, naquela terra onde ela arou, análogo à tribo que eu falei aqui, e que precisa de coisas de outras tribos. Agora, qual que é a forma que o mundo se relaciona? Se eu sou uma empresa, uma indústria, que eu preciso de um serviço, por exemplo, de mapeamento de processos, eu vou pensar em quem já resolveu problemas de mapeamento de processos, tá? Então, vamos imaginar que esse cara aqui tem um problema, uma necessidade, na verdade, uma necessidade reiterada a vir um grande problema, e esse problema precisa mapear os seus processos. Eu não tenho isso, mas essa tribo 1 aqui tem isso aqui, ó. Então, esse cara só me conhece, mas não conhece a tribo 1. Qual que é o modelo mental natural de todo mundo? Fulano, estou precisando de um mapeamento de processos. Ou em alguma visita que você esteja fazendo aqui nesse cliente, você percebe isso. Você olhou e percebeu que o cara precisa disso. Mas você olhou e viu dentro de você mesmo, né? E fala assim, eu não sei fazer, então deixa pra lá. Eu não sei fazer, então deixa pra lá. O que você acabou de fazer é o seguinte, você acabou de mostrar que você não está nem aí pro problema dele. Porque se você resolve, tudo bem. Se você não resolver, você não vai nem tentar. E quando eu falo tentar, não é efetivamente você fazer. E aí vamos lá. Eu vou dar duas dicas, eu acho que o conceito ficou claro, né? Existem tribos, são clientes e fornecedores. Cada cliente e fornecedor tem uma segmentação, tem um motivo de existir, e esse motivo de existir é o que ele fornece para o mercado. Mas para que ele forneça aquilo, além dos processamentos próprios deles, eles têm necessidades externas. E essas necessidades externas navegam por uma necessidade ou por um produto que uma consultoria, o que você pode ter. Ou o que você pode não ter. Agora, vamos lá, vamos ser bem sinceros um com o outro. Eu vou perguntar uma coisa bem legal aqui, eu queria que você colocasse aqui embaixo, tá? Verdadeiramente, tá? E coloca do fundo do coração. Para você que está vendo esse vídeo agora, é importante quem vai resolver o seu problema ou o seu problema resolvido definitivamente. Eu não sei o que vocês vão colocar aqui, mas eu vou chutar que pode até ser que uma ou outra pessoa coloque aqui, ó, quem vai resolver é importante, mas na verdade, quem vai resolver não é importante, porque se fosse importante, se aquela pessoa não resolvesse, você ficaria feliz mesmo assim? O seu problema seria automaticamente solucionado se aquela pessoa que você acha que teria que resolver não resolvesse? É claro que não. Então, na verdade, não é importante quem vai resolver. É importante o problema resolvido. Nesse contexto, quem vai resolver pode ser você. Pode ser o consultor de valor. E, na verdade, eu crio uma estratégia, estou criando uma estratégia com o nosso pessoal, eu tenho essa estratégia já faz muito tempo, de como você cria pontes. Como é que você cria pontes entre tribos, mesmo que o seu produto, o seu serviço não seja aquilo que aquela tribo está precisando naquele momento. E o ganho disso é fenomenal. Eu vou dar duas dicas agora de como você faz para você conseguir dar o primeiro passo para você conseguir ser um consultor de valor e que consegue criar mais pontes do que trincheiras, né? Como é que você consegue criar mais pontes mesmo para produtos ou serviços que você como pessoa não tem, tá? Dica número 1, relacione-se, relacionamento, converse com pessoas, saiba o que elas fazem, principalmente como elas fazem, com que entusiasmo elas fazem, converse com as pessoas, relacione-se com ela pessoalmente. Em momentos por exemplo, a gente está agora nesse momento, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a gente está nesse momento aqui num momento de quarentena, por causa do Covid e tal. Então pode ser que quando esse vídeo estiver no ar, mais daqui a alguns meses, esse momento não existe mais, então o relacionamento é um relacionamento normal. Toma um café, conversa e tal. Mas o importante é que relacionamento
pessoal. Foco em pessoas, gente. Foco em pessoas. Relacionamento pessoal. Relacione-se com o maior número de pessoas que você conseguir se relacionar. Relacione-se com todo mundo que você conseguir se relacionar. E faça pergunta. Mostre quem você é. Cara, meu nome é Marcos, eu faço assim, assim, assim. Cara, e você? Fique preocupado. Fique atento ao que a pessoa faz e como ela faz, pelo entusiasmo que ela faz. E a partir daí comece a criar o seu networking. Se você tiver dificuldade de lembrar, e tá tudo bem, porque eu também tenho, todo mundo tem dificuldade de lembrar, anota, ó, fulano de tal, conheci hoje, esse fulano conhece de tal coisa. Fulano de Beltrano, fulano conhece tal coisa, tal. Faz um relacionamento do seu networking. Faz um relacionamento do seu networking. E o importante é o seguinte, essa é a dica 1, relacione-se. Fale com o maior número de pessoas que você conseguir. Tenha vontade de falar com ela. Não só de assuntos de trabalho, mas principalmente de assuntos de dia a dia. Porque você entende até como é que essa pessoa é. E quando você tem essa capacidade de se relacionar e consegue entender e criar um caderninho, fazer o que eu chamo de lista de network, cria uma lista de network, pega um caderninho, compra um caderninho, vai pagar o quê? 15 reais, 10 reais agora, compra um caderninho e fala assim, ó, esse caderninho pequenininho chama-se lista de networking. E se caderno é uma coisa muito antiga, abre lá no Google Drive, uma planilhinha, escreve lista de networking. A lista de networking vai ter basicamente 3 colunas. Coluna número 1, o nome da pessoa. Coluna número 2, o telefone ou e-mail da pessoa. Coluna número 3, o que essa pessoa sabe fazer. Ponto. Quanto mais network você tiver, mais capacidade de criar as pontes você tem. Então a dica número 1 é, crie uma lista. Primeiro, relacione-se com o maior número de pessoas possível, goste de se relacionar, queira se, faz isso de forma intencional, faz isso de propósito, não deixa a vida acontecer do nada. Crie uma lista de network com o seu time, na sua consultoria, na sua empresa onde você está, na sua tribo também, porque você tendo mapeado o que cada um da sua tribo sabe fazer, é o nível 1 do seu relacionamento. Você tendo mapeado o que sua tribo, o que outras tribos têm também de conhecimento, é o nível 2 de relacionamento. E com esse relacionamento, você consegue ter um cardápio de soluções. Você não precisa necessariamente fazer. E vamos à dica número 2. A dica número 2 é o seguinte, você tendo se relacionado, começa amanhã, isso é que você consegue fazer amanhã de manhã, já pode fazer até hoje se quiser, mas amanhã de manhã, compra esse caderninho, põe no Google Drive e fala, cara, eu vou me relacionar, eu vou perguntar para 3 ou 4 pessoas do meu pessoal, da minha empresa, da minha tribo, o que eles sabem fazer, vou conversar, e não tem que ser uma abordagem, e aí fulano, tudo bem? O que você sabe fazer? Obrigado, hein? Não, é uma conversa com a pessoa. Fulano, aprendi tal coisa. Mostra o que você soube. Eu estou na dica número 1, tá? Mostra o que você soube, o que você sabe fazer. Mostra você, né? Cara, eu fiz tal coisa, e você, eu fiz tal coisa, eu vi tal coisa, vi tal filme no Netflix, não importa. Relacione no meio dessa conversa, puxe as pepitas de ouro, que é o que as pessoas sabem fazer. Lembra, não importa quem vai resolver um problema. Importa que esse problema seja resolvido. A dica número 1 é relacionamento. Relacione-se. Pergunta às pessoas que estão do lado, mostre quem você é, cria um caderno de relacionamento. Eu indico bastante vocês terem isso anotado, tá? Para não depender só da Cuca. Então, crie um caderninho lá que vai ter as 3 colunas que eu falei. Essa é a dica número 1. A dica número 2 é a abordagem consultiva. O que é abordagem consultiva? Você está em outro clã, prestando seus serviços, ou simplesmente se relacionando. Lembra? Você está se relacionando? Você está numa outra tribo, você está fornecendo os seus serviços ou se relacionando. Joia, faz as perguntas para ele. Quando você perceber que quando você perceber que a pessoa tem algum problema,
ou tem algum problema a ser solucionado ao qual você não resolve, consulta seu caderno. Vai lá, consulta seu caderno. Isso é poderoso demais. E fala assim para a pessoa. Se você lembrar do seu caderno na hora, eu lembrei que tem uma fulano, você está precisando de uma coisa agora, e você está pensando agora, não está falando com o cliente. Está numa conversa, está falando com o cliente, e aí o cliente veio com uma necessidade, ouviu com um problema, ou você ouviu por perto um problema que você não resolve, mas você tem quem você pode, no seu relacionamento, resolver. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar seu caderninho e vai sair do seu clã. Vai sair aqui, ó. Você tá no seu clã, cara, eu sei, cara, eu me lembro que lá, o pessoal lá da tribo 3, cara, tem um fulano lá, mano, que ele sabe resolver tudo aquilo, joia. Aí você vai fazer o seguinte pro cliente, exatamente assim. Essa é a dica, tá? E anota isso porque é muito importante. Assim, cliente, quando surgir isso aí, surgiu na conversa uma coisa que você não sabe resolver, assim, fulano, eu não sei resolver isso para você. Pode ser sincero, tá? Existe um porquê até enorme que você ganha autoridade com isso. Eu não sei resolver isso aí, mas eu sei quem sabe resolver. Você tem pressa para resolver isso? Qual que é a sua pressa que você tem para resolver isso? Se a pressa for rápida, você liga pro cara na hora. Pega o caderninho e liga pro cara na hora. E passa os dois para conversar. Se a ligação, e se o cara não tiver pressa, você faz o seguinte, fala, eu sei quem pode resolver, me dá até, se o cara falou que eu tenho pressa, não tenho pressa, e pode entregar daqui 10 dias, eu tenho 10 dias para entregar, fala assim, olha, aí você vai usar o seu network também, só que você não vai usar naquele momento, você vai usar depois, tá? Porque você tem um pouco de tempo. Fala assim, cliente, eu não conheço isso agora, mas eu conheço as pessoas que podem resolver. Me dá até amanhã, depois de amanhã, tem que ser um tempo antes da pressa do cara, que eu resolvo. Posso sair correndo atrás e eu te retorno amanhã? Joia. E aí você sai, liga pro cara e fala, mano, tem uma oportunidade, que pode ser alguém da sua própria equipe, da sua própria tribo, ou de outra tribo, não tem problema, né? Ó, tem uma oportunidade assim, assado e tal, o cliente é assim, assado, o cliente é nosso, beleza? Cara, você consegue tocar isso? Se o cara falar assim consigo, cria a ponte, faça essa ponte, faz isso aqui acontecer. O importante é o seguinte, aí vem a dica bônus. Se você quer que a ponte continue sendo você para acionar esse cliente, para acionar esse consultor, ou essa outra pessoa dessa outra tribo que resolveu o problema do seu cliente naquele momento, é só você fazer uma coisa única. Depois que esse cara resolver, ou enquanto ele estiver resolvendo, fique preocupado com o cliente. Assim, e aí, cara, eu apresentei tal pessoa, tá resolvendo? Não tá? Por quê? Ô fulano, e aí como é que tá tal coisa? Fique no meio de campo. Não precisa gastar muito tempo, gasta minutos. Um e-mail, um WhatsApp. Você não tem que gastar muito tempo com isso. É follow-up, reunião, não. Basicamente você vê se a coisa está acontecendo. Por quê? Que não importa quem resolve, e sim o problema resolvido, o cliente vai lembrar de você quando tiver outro problema. E não de quem efetivamente resolveu, porque não importa quem resolve, importa o problema resolvido. E para ele, para o cliente, você já resolve um outro problema, tanto que você está lá, e resolveu também um problema que você não conhecia, porque você acionou seu network. Então você é mais poderoso, você ganha mais força, você fica maior para o cliente. Você não é a pessoa que vai resolver, você é a pessoa que vai, você não é a pessoa que vai fazer somente. Você é a pessoa que vai fazer se souber, e se não souber, vai acionar quem sabe. E quando você faz isso, você ganha a autoridade do cliente, que sabe que você é a ponte para tudo, e você ganha a autoridade com o seu parceiro, sendo ele da sua tribo ou de outra tribo. Porque sempre que surgir uma coisa aqui, esse cara vai ficar desesperado em querer retribuir o que você passou para ele. Isso é sensação, isso é ambiente de abundância, não é ambiente de escassez. Abundância é você dar mais daquilo que você tem. Então, faça um esforço para criar a capacidade de negociar e navegar entre as tribos. Eu vou dar um resumo agora para vocês, tá bom? Que é importante. Tribos são empresas, as empresas, cada uma tem uma necessidade e cada uma tem uma expertise, tem as suas fraquezas e tem as suas fortalezas. Concorrentes também são tribos que não precisam ser seu inimigo, eles podem sim ser aliado. Como é que você faz isso? Dica número 1, relaciona.
Se relaciona com todo mundo, relaciona com o seu cliente, relaciona com o seu parceiro, relaciona, pergunta o que ele sabe, fala o que você sabe também. E na primeira oportunidade que você conseguir colocar ele numa coisa que você não resolveria e fazer o fluxo de fazer o feedback com o cliente, depois que você apresentou os dois, fazer o feedback com o seu cliente, com o seu usuário, que aquilo está sendo resolvido ou não, você vai criar um campo semântico, pessoas do seu lado que vão perceber que você não resolve, o que você não resolve, você resolve de qualquer maneira, porque não importa quem resolva, importa a solução resolvida. E a solução resolvida dá quem criou a ponte e não efetivamente quem fez. Relacione-se inclusive com o seu concorrente se você conseguir. Mas mais do que isso, além de se relacionar com o seu concorrente, tem a possibilidade de saber o que ele faz melhor do que você. Ou complementar a você. E quando surgir alguma necessidade em algum lugar que você esteja, olhe para aquilo, lembre no caderninho que você anotou, que é o caderninho de relacionamento, quem pode resolver e conversa com o cara, tenta criar essa ponte. Quando você cria essa ponte, você ganha com o cliente e ganha com o concorrente, o seu parceiro da sua tribo, etc. E tal. E quando eu falo ganha, as pessoas têm uma necessidade muito grande de querer saber ganha quanto, né? Ganha quanto? Quanto que eu vou ganhar? Qual que é a comissão? Quanto que eu ganho nisso? Eu vou falar aqui, ó. Não importa. O que você vai ganhar com isso? Não importa agora. Porque o que você está fazendo é gerando valor. Quando você gera valor, você se mostra uma pessoa de valor. E só pagam dinheiro para quem tem valor. Então mostre seu valor. Mostre que você sabe dar sem pedir. Mostre que você doa inclusive aquilo que não te pagam. Mostre que você faz mais do que aquilo do que te pagam para aquilo. Então quando você for abordar o seu concorrente, não pergunta quanto eu vou ganhar de comissão. É muito louco isso, tá? Mas é a fase 1, mas é muito louco. Dê o possível, crie seu relacionamento o mais rápido possível. Saiba primeiro da sua equipe quem faz o quê e principalmente quem tem a necessidade do quê. Porque quando você tem esse relacionamento, automaticamente você cria mais pessoas no seu caderno de relacionamento. E seu caderno de relacionamento vai te dar a oportunidade de ser o resolvedor de problemas de vários clientes aí. Eu vou terminar com o seguinte, isso aqui é muito importante, é tão importante que eu vou fazer um infográfico, né, de passo a passo aqui. E algumas pessoas me chamaram em inbox, me chamaram pelo WhatsApp ou pelo Telegram, mas foram mais pelo WhatsApp e pelos comentários do YouTube e do Facebook, sobre materiais desses conteúdos. E aí eu explico que são muitas redes sociais, então é o YouTube, eu tenho o Facebook, a gente tem agora o canal do Instagram recém-criado, que começar a criar conteúdo agora, está começando a ter os primeiros seguidores lá, e eu vou mandar para vocês. Mas eu tenho um canal que é um canal que todo mundo consegue ter, que é simplesmente você entrar no seu celular, instalar o Telegram, que é um aplicativo parecido com o WhatsApp, e o Telegram ele é melhor que o WhatsApp, porque, por exemplo, se você entra agora num grupo de WhatsApp que eu criar, você não vai ter acesso as mensagens e documentos e planilhas e infográficos anteriores à sua entrada. É só da sua entrada para frente. No Telegram, todos os conteúdos que eu vou colocando ficam armazenados. E quando você entra no Telegram, você consegue rolar para cima e pegar todo o conteúdo de coisas que você... se você se inscreveu hoje, você consegue pegar o conteúdo desde o começo do nosso canal aqui. Então, a gente tem um canal do Telegram que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Mas é t.me/dicas para consultores. Isso aqui você vai, quando você clicar aí, se você estiver num browser, o browser vai abrir o Telegram Web e você entra. Ou se você não conseguir entrar pelo browser, pelo t.me/dica para os consultores, você entra, instala o Telegram, cria uma conta, é muito simples, é muito rápido, igualzinho o WhatsApp, e aí você procura lá, procurar, e coloca dicas para consultores. Quando você colocar dicas para consultores tudo junto, vai aparecer no seu canal. Clica lá, clica em afiliação e aí você vai ter acesso a todos esses materiais, inclusive o infográfico que eu vou fazer do passo a passo daqui, como é que você consegue ser o herói da sua tribo, do seu time e o herói dos seus clientes. Gente, por hoje é isso aí. Se você tiver algum comentário sobre esse assunto aqui, você acha que a gente pode aumentar um pouquinho mais a
a nossa abrangência ou tem coisas a mais que a gente pode fazer, coloca aqui e inscreva-se no nosso canal. A gente ajuda, você ajuda, isso é de graça e ajuda o nosso pessoal, o YouTube, o Facebook, a entender que a gente é relevante e cada vez mais pessoas saber disso. O meu objetivo é ajudar consultores a usar mais do que as suas habilidades técnicas para poder chegar a um sucesso financeiro e profissional que eles estão. Um abraço aí e até amanhã, vídeo todo dia no canal.